Olá! Sabe uma coisa que todo mundo precisa, mas que às vezes a gente esquece de dar? Encorajamento. E a nossa conversa de hoje é inspirada numa reflexão bem legal sobre como uma palavra ou um gesto pode fazer uma diferença enorme na vida de alguém. Vamos nessa? Essa pergunta pega, né? Quem nunca? A gente pensa em falar algo legal para alguém, para dar uma força, mas aí, por alguma razão, a gente fica quieto e a oportunidade passa. É uma situação super comum e é exatamente por aí que a gente vai começar nosso papo hoje. E olha, esse arrependimento de ter ficado em silêncio, ele pesa. É que às vezes não falar nada pode doer tanto quanto uma palavra dura. Então, como é que a gente transforma esse sentimento em algo positivo? A ideia é usar isso como um empurrãozinho, sabe? Para a gente entender de vez a importância de apoiar ativamente as pessoas. Ok, então a gente já entendeu o problema. Mas e a solução? Bem, a reflexão que estamos seguindo traz um conselho, mas um conselho daqueles que valem para a vida toda, que atravessam o tempo. Vamos ver qual é? E aqui está o ponto central da nossa conversa. Essa frase foi escrita por Paulo. E o mais legal aqui é o detalhe. Ele não está mandando as pessoas começarem a fazer algo. Ele está dizendo, continuem fazendo isso que vocês já fazem tão bem. E a lição para a gente é gigante, né? Encorajar não é algo que se faz uma vez e pronto. É como uma manutenção, sabe? É o que deixa os nossos laços, as nossas comunidades sempre fortes. A gente às vezes nem se dá conta do poder que uma única palavra tem. Mas o que essa reflexão mostra é que o efeito do encorajamento é real, é concreto. Não é só ser legal, sabe? É algo que pode, de fato, transformar o dia de alguém ou até a vida. Pensa só, uma única frase de apoio pode ser como um raio de sol num dia nublado. De repente, a pessoa muda completamente o jeito de ver o dia, de encarar um problema ou até de se ver. É uma ferramenta muito poderosa mesmo, capaz de mudar uma mentalidade inteira. E vai ainda mais fundo, viu? Imagina alguém que está num momento bem difícil, se sentindo sozinho, meio perdido. Uma palavra de apoio pode ser literalmente uma luz no fim do túnel. É aquela mão estendida que ajuda a pessoa a sair do fundo do poço. E tem mais uma coisa bem interessante, que é a ligação entre encorajamento e a nossa força para seguir em frente, a tal da resiliência. Não é só para dar um alívio momentâneo, entende? É como dar o combustível que a pessoa precisa, aquela esperança, aquela garra para continuar na luta, por mais difícil que ela seja. Beleza, então a gente já entendeu por que é tão importante encorajar. Mas e na prática? Como é que a gente faz isso no dia a dia? Vamos ver. O que eu acho genial nisso é que é tudo muito simples. Não precisa de nada grandioso, heróico. Primeiro, se interessar de verdade, perguntando como pode orar pela pessoa. Isso mostra que o cuidado vai além do superficial. Segundo, agir. Às vezes, ajudar com uma tarefa, fazer algo prático, fala muito mais alto. E terceiro, claro, com as palavras, mas sendo específico, sabe? Em vez de só falar, vai dar tudo certo, que tal um? Eu admiro muito a força que você está demonstrando nisso. A diferença no impacto é enorme. Se tem uma coisa para a gente guardar de tudo isso, é esta aqui. Sabe aquela vontade que dá, de repente, de falar algo bom para alguém, de dar um apoio? Então, não deixe passar. A reflexão nos incentiva a agir nesse impulso, porque é assim que a gente se ajuda, que a gente se constrói mutuamente. E para a gente fechar essa nossa conversa, a fonte traz uma oração que amarra tudo isso que a gente viu. Ela transforma a ideia em algo mais pessoal, uma intenção mesmo. Olha que legal, a oração começa com gratidão. E isso é fundamental, porque quando a gente para pensar e agradecer por quem nos apoiou, isso não só faz bem para a gente, como também nos lembra que podemos fazer o mesmo por outras pessoas. É um ciclo virtuoso, que começa com um simples obrigado. E aí, a oração continua, olhando para fora. É um pedido para ter mais sensibilidade, sabe? Para a gente conseguir enxergar quem está precisando de ajuda e para saber como agir. Como ser um canal de amor e de apoio. No fundo, o desejo de transformar a boa intenção em uma atitude concreta. Então, a gente termina com essa provocação. E não é só para pensar, não, é um convite para agir. Porque a ideia aqui não é só entender a teoria, mas colocar em prática. Pensa aí, quem hoje na sua vida pode estar precisando de uma palavra, de um gesto de encorajamento? É na resposta a essa pergunta que toda essa nossa conversa faz sentido e ganha vida de verdade.